E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Segundo bimestre agora, segunda parte aí do livro, né? Continuando o estudo dos conjuntos numéricos, vamos falar agora dos números racionais. O que viria a ser um número racional? Bom, nessa imagem aqui já está dando uma dica para a gente do que viria a ser um número racional. Ó. Percebe que nessa mesa tem vários instrumentos que são utilizados para medir, ó, uma balança, um transferidor, um esquadro, um paquímetro que é usado para pegar medidas de precisão. E aqui ó, tem as pessoas que estão medindo, calculando aqui ó, alguma medida em cima desse pedaço de madeira, né? Que seja. Bom, antigamente lá na Grécia, pessoal, tinha esse problema. Dado um objeto, o tamanho dele ou o comprimento não podia ser expresso por um número inteiro de medida, né? De medição. Não tinha uma unidade padrão que coubesse um número inteiro de vezes nesse comprimento. Então, os gregos tinham um problema. Que número que representaria o comprimento dessa tábua aqui? A gente for pensar assim, né? Esse problema permaneceu por um bom tempo, pessoal, sem ser resolvido. Por quê? Porque os gregos admitiam sempre o belo. Eles nunca admitiram a ideia de ter um número que representasse uma metade ou uma fração de uma parte inteira. Muito para frente, foi necessário criar um conjunto numérico que representasse isso. Aí os gregos já não faziam mais parte da história. A gente já está falando do tempo moderno, né? Contemporâneo. Só que antes, vamos ver uma característica aqui do pinguim. Todo mundo gosta de um pinguim, né, pessoal? Então vamos falar do pinguim imperador. Por que do pinguim imperador? Porque ele é a maior espécie de pinguim que existe. Olha lá, ele tem a altura de 1,20 m e uma massa de 40 kg. É o peso de uma criança, não é? Bom, e do que ele se alimenta, ó, esse pinguim? Ele tem que mergulhar 500 metros para poder se alimentar. Ele pega lulas e krill. Krill é um tipo de camarão, pessoal. E pode ficar submerso até 9 minutos. Bom, vocês sabem que para ele aguentar a temperatura da água, ele tem uma boa camada de gordura, né? Por isso que eles são gordinhos. Bom, olha a temperatura que ele suporta lá no inverno, de menos 65 graus. E ele vive lá na Antártida, né? Por isso que o urso polar nunca pega o pinguim, né? Que o urso polar vive no Polo Norte e o pinguim vive no Polo Sul. Uma curiosidade, né? A Antártida, pessoal, é o continente gelado e o continente mais alto do planeta, sabia disso? E ele tem uma área que representa 1/10 da superfície terrestre, ou seja, a Antártida, se ela tivesse condições apropriadas para sobreviver, ela representa uma boa quantidade de terra lá para cultivar, para criar animais que seja. Só que lá vive só animais, né? Então tem uma população estimada de 440 mil. Pinguins, focas, né? Essas coisas. Não urso polar, tudo bem? Bom, pessoal, aqui apareceu alguns números que já são familiares para vocês. O 40, o 4.400, menos 65, 590. Esses números são todos números inteiros, não é isso? Ó, o menos 65 já é um número negativo, que ele representa a temperatura lá da Antártida no inverno, né? Mas apareceu aqui também o número 1,20 e o número 1/10. 1,20 vocês sabem que é um número decimal, né? E 1/10 representa uma fração. Ela representa uma divisão. Um inteiro que foi dividido em 10 partes e você tem um pedacinho dela. Bom, como que a gente vai representar esses números aqui? Ou 1/10 ou 1,20? Bom, ou seja, o 1,20 é um número decimal, não é isso? Por que ele é um número decimal? Ele tem a parte inteira, que é 1 que está antes da vírgula, e a parte decimal, né? Que é o que está após a vírgula, depois da vírgula. Todo número decimal pode ser escrito na forma de uma
fração. Vocês lembram disso lá do sexto ano? Como é que eu escrevo um número decimal na forma de fração? Primeira coisa que eu faço, eu vou contar quantas casas tem depois da vírgula. No caso aqui tem 2, não é isso? Então eu coloco o traço da fração e coloco 1. Como tem 2 casas, eu vou colocar 2 zeros. Se fosse uma casa só, eu teria posto um zero. Se fosse 3 casas, eu teria posto 3 zeros aqui. E em cima, no numerador da fração, eu vou colocar o número que eu tenho aqui sem a vírgula. Então, do 1,20, se eu tirar a vírgula, forma 120. Então, você montou a fração 120 centésimos. E lembra que eu também posso fazer o que com essa fração? Se eu quiser, eu posso simplificar ela. Como que eu simplifico ela? Eu posso cortar o zero. Aí forma a fração 12 décimos, não é isso? Beleza. Então, todos esses números que podem ser escritos na forma de uma fração, os matemáticos falaram assim, vamos chamar de números racionais. Por que números racionais? O que representa essa palavra racional, pessoal? Racional vem de razão. Uma fração, na verdade, vocês vão aprender logo logo que ela representa uma razão entre dois números. É quantas vezes um número é maior que o outro, tá? Então, a gente diz que 1 décimo e 1,20 são números racionais. Por quê? Porque eu posso escrever eles na forma de uma fração. O 1 décimo já está na forma de fração e o 1,20 ele representa a fração 120 centésimos ou a fração 12 décimos. Não é isso? Beleza. E os números inteiros que eu tinha lá? 40, 4.400... desculpa. 440.000, menos 65, 509. Eles também podem ser escritos na forma fracionária. Qualquer número vai poder ser escrito na forma de uma fração, pessoal. O número inteiro, para você escrever na forma de fração, você coloca o traço e sempre vai colocar o 1 embaixo. Não importa quem seja. Ó. Pode ser até um número negativo. Menos 65, você copia ele, põe o traço da fração e coloca o 1 embaixo. Então, essa que é a regra para escrever um número inteiro na forma de uma fração. É só colocar o 1 embaixo lá no denominador. Então, como eu consigo escrever os números inteiros na forma de uma fração, eu também digo que eles são números racionais. Então, olha que legal que eu cheguei à conclusão, pessoal, que os números inteiros, eles também são racionais. É isso aqui que eu ia falar para você, ó. No dia a dia, você tem várias situações em que usa os números racionais. Você vai comprar carne, no caso aqui ela está dando 1 kg 250 gramas, taxas de juros que é de 2,3% ao mês. Se você fazer a divisão aqui, ó, de 3 por 18 dá uma dízima, que vocês vão ver lá no 8º ano. A temperatura aqui, ó, a temperatura além de ser negativa, ela também é um número decimal, ó, de menos 89,2. Então, a gente tem isso, que todo número inteiro é um número racional. E que os números naturais também são números racionais. Por quê? Porque, ó, vamos pegar um número natural aí. Pega o 3. Para ele virar uma fração, coloca um embaixo. Beleza? Bom, pessoal, vocês viram a reta numérica dos números positivos e os números negativos, não é isso? Bom, todos os números eu consigo colocar na reta numérica, inclusive os números racionais. Então, como que eu vou representar aqui, ó, o 11 quartos e o menos 2,3? Bom, o 11 quartos, o caminho mais fácil para representar ele, pessoal, é você transformar ele num número decimal. Como que eu transformo uma fração em um número decimal? É fazendo a divisão, ó. Então, o que que eu faço? Eu pego o 11 e divido por 4. Dá o 2,75 que apareceu aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha reta numérica, né? E vejo onde que está o 2,75. Ele é um número que está mais próximo da onde? Do 3. Então, eu marco ele aqui próximo do 3. Não precisa ser exato, né? Ele está entre o 2 e o 3, como é 0,75 a mais que o 2, quer dizer que ele está chegando próximo do 3. E o menos 2,3, ele já está na forma decimal para a gente, beleza? Como que eu vou representar ele aqui, ó, pessoal?
O menos 2,3 é um número que vai estar por aqui, entre o menos 2 e entre o menos 3. Só que ele está mais próximo de quem? Ele está mais próximo do 2 ou ele está mais próximo do menos 3, pessoal? Ele está mais próximo da onde? Do menos 2. Beleza? Por causa aqui ó, do 0,3. Então agora, pessoal, vamos fazer esse exercício aqui. O que é o exercício? Ele quer que você escreva esses números que estão na forma decimal em uma fração, certo? E esse número misto representado na forma de uma fração imprópria. Isso aqui é um exercício bem simples lá do sexto ano, não é? Bom, como é que eu transformo menos 4,07 em um número fracionário? Primeira coisa que você faz, você vai copiar o número sem a vírgula. Copiando o número sem a vírgula, pessoal, você obtém o número 407, beleza? E mantém o sinalzinho de menos aqui. Põe o traço da fração e coloca o 1, é a regra. Aí você conta quantas casas tem depois da vírgula, são duas, então você acrescenta os dois zeros, não é isso? Então, o número menos 4,07 representa a fração menos 407 centésimos. E esse calhamaço aqui, ó, o 0,0059. Mesma coisa. Você vai esquecer a vírgula e vai copiar o número sem ela. Então, você fica com 0,0059. São os três zeros que você tinha aqui. E como depois da vírgula você tinha 4 casas, você acrescenta 4 zeros aqui. Só que eu posso fazer uma coisa aqui, ó, pessoal. O zero na frente do número, ele não conta nada. Então, eu posso cortar ele. Eu tiro ele. Não vou cortar os zeros daqui, hein, do denominador. Eu só estou cortando o zero que está na frente do 59. Cortando, você limpou e você ficou com o quê? 59, 10.000 avos. E agora, o número misto. Esse 2 que está maior, ele representa a parte inteira, né? E o 3/8 é a parte fracionária. Como que eu transformo ele? Ó? Lembra de lá do sexto ano? É uma conta de vezes. Primeiro você faz 8 vezes 2. Dá 16. Aí o 16 você soma com um 3, dá 19. Então a fração que você achou é 19/8. O denominador você nunca mexe, você mantém. Então é isso, pessoal. Essa primeira parte de números fracionários e de números racionais. Por que são números racionais? Porque eles vão ser sempre escritos na forma de uma fração. Então faça os exercícios agora. Valeu!